Filtração! Vamos fazer filtração, vamos ver como é que a gente consegue fazer toda essa parte de filtração do mecanismo da nossa, de limpeza da nossa água, dos nossos aquários. Vamos! Fala, povo das águas! Opa! Mr. Ray! Ted! Vamos lá, vai trabalhar! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, muito obrigado ao meu pai, à minha mãe, muito obrigado a vocês, muito obrigado à minha família, à minha esposa querida, obrigado a todo mundo, né? Tá legal, que tá bacana aqui. Olha aí, hoje a gente vai falar sobre filtração. Professor Ray ajudando bastante aqui nas orientações dos nossos seguidores. Vocês sabiam que quando vocês ligam ou vocês escrevem, melhor dizendo, alguma dúvida, quem responde a vocês é o Professor Ray? E pessoal, vamos falar um pouquinho de filtração, né? Já esclarecemos um monte no nosso livro, né? Que eu preciso lançar a segunda edição e eu acredito que 2019 será o ano da segunda edição do nosso trabalho. Eu tenho um capítulo aqui, um capítulo específico sobre o assunto filtração, né? É o capítulo 4, página 59, e a gente traz, olha que interessante, o que eu entendi como sendo filtração, algo que vai ajudar na limpeza, na purificação. Filtração, reciclar a água, eu menciono dois processos, eu menciono rocha viva, filtração com rocha viva, mecânica, química, skimmer, TPA. E eu fecho com um aquário independente, ver para crer. Nessa questão, eu dividi didaticamente duas coisas a serem limpas da água do aquário. Material particulado, matéria partícula, poeira, fragmento de rocha, pedaço de concha, né? Alimentos não diluídos ainda, pedaços, né, particulados ainda, pedaços de ração, de fezes, de peixe, etc. E os alimentos e os elementos químicos a serem removidos, comprovadamente tóxico, em especial a matéria orgânica, tanto ela particulada como ela dissolvida. O grande vilão é óbvio que se você mora num local tem muitas cidades de interior que tem poucas ruas asfaltadas, né? Ainda graças a Deus a gente ainda tem bastante disso no nosso país. E chega verãozão, quando não chove, etc., aquela poeira vermelha, né? Paraná, interior de São Paulo, também no Nordeste brasileiro é assim, no Agreste brasileiro, Caatinga, e muitos lugares a poeira do ar, o ar tem essa coisa da bruma atmosférica, né? Constante. Isso vai precipitando para o aquário e, é óbvio, isso tudo pode ser limpo com um sistema de filtração mecânica, ok? Mecânica, e nada mais do que isso. O grande vilão da história não é, em especial, essa parte. O grande problema da história é aquilo que é dissolvido. Olha que interessante essas duas imagens que eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Eu tomei por base um coador, né, um sistema de preparar cafezinho, aposto que deu vontade, hein? Então você está vendo aí que você tem, didaticamente, está sendo mostrado que a água do aquário atravessa um filtro, é um filtro mecânico, que é o coador de café, e você tem o pó do café, que seriam as partículas que vão ficarem em suspensão, a parte mecânica, física, e o próprio pó de café em contato com a água quente vai liberar o que nós vamos ter didaticamente como os compostos orgânicos, nitrogenados, fosfatados,
E agora eu não lembro do termo, não sei nem se fosfatado está certo. Vamos evitar para não dar PO, né? Porque o pessoal fica... Tem gente que parece que fica ouvindo a gente falar ao lado para cacá, né? Tem povo que não tem o que fazer, depois fica doente e não sabe por quê. Mas vamos lá. Então a gente tem... a química seria o quê? O cafezinho, vamos chamar de que aquilo que está pronto para você tomar é o cafezinho. Por mais que você passe o cafezinho em milhares de coador de café, não vai limpar. A água não tornará a ser água branca, limpa, potável, né? H2O pura. Para isso, nós vamos precisar recorrer a técnicas de filtração. Em especial, o caso do café é feito por destilação. Quem quiser se informar sobre isso, tecla aí no oráculo Google que vocês vão entender. Esse processo melhor dizendo, de filtração, ela, para se purificar, é um processo químico. É isso que vai remover todas as impurezas da água. E, além do processo físico, químico, nós temos duas coisas que eu considero mecânica e que auxiliam na limpeza desse material dissolvido, ok? Quais são as duas coisas que auxiliam? A primeira, mais evidente de todas, o nosso skimmer. Com o skimmer a gente consegue fazer com que toda a parte que tem afinidade com as microbolhas de ar sejam eliminadas, inclusive moléculas que são aderidas, partículas, etc. O segundo método, que é o mais utilizado e menos inteligente, é a TPA, troca parcial de água. Na troca parcial de água, você joga fora uma quantidade de produtos indesejáveis, porém, às custas de gastar e jogar fora um monte de coisa boa. Então, é um método que aquelas empresas que pensam que o lucro dela só vai existir se você fizer TPA de 10% toda semana, se não fizer assim elas vão falir, motivam esse tipo de uso, esse tipo de técnica, esse tipo de atitude, de comportamento. Então é preciso muita cautela, muito cuidado com essa técnica da TPA, porque ela não é economicamente favorável. A forma que você tem de promover uma filtração química é através de um sistema onde você remova da água, através de reações químicas, aquele produto que está dissolvido, sem a necessidade de jogar fora junto com aquilo nutrientes em grande quantidade, nutrientes de boa qualidade, como os magnésios, os cálcios, o magnésio, o cálcio, o iodo, o estrôncio, o molibdênio, os elementos traços além desses, os óleos elementos, etc, etc, etc. Portanto, dentro do processo de Berlim, nós conseguimos chegar nessa técnica através de uma coisa que nos anos 80, começo dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, foi o pulo do gato dentro do aquarismo marinho na criação de invertebrados, de coral, vivos dentro do aquário. Qual é o produto? Qual é a solução? Rocha viva. Rocha viva. Eu tenho um vídeo só sobre rocha viva. Assistam. A rocha viva, ela é um dos métodos que promove a filtração química da água do mar da forma mais eficiente, de forma natural, mais eficiente que a gente conhece hoje em dia. O que muitos fazem naquela placa, Êxodo, em outras mídias, etc, etc, é imitar, é trazer para o nosso aquário um método de limpeza semelhante àquilo. Por quê? Aquela velha história das bactérias aeróbicas que ocupam a área externa da rocha e as bactérias anaeróbicas que ocupam o setor interno da rocha. Olha esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. Não me lembro de já ter posto isso. É tirado do livro do The Modern Coral Reef Aquarium, no livro de 96, 97, algo em torno disso, se não me engano a edição, está escrito aí. E esse livro ele mostra de forma muito, esse gráfico mostra de forma muito inteligente o que é um aquário montado com rocha viva e o que é um aquário montado sem rocha viva.
Eu devo ter mostrado esse slide, né? Quando eu, no vídeo de rocha viva específico. E o que a gente tem aí? Exatamente, isso não acontece apenas com o nitrogênio, isso acontece com todos os compostos orgânicos e inorgânicos também presentes no aquário, presentes na água do aquário. Eu não gosto de rocha viva, é por isso que eu prefiro usar outro método lá. Ok, esconde, põe no SAMP, põe em outro lugar, né? Faz um SAMP coadju, um sistema em contiguidade com o sistema principal que você tem, para que você deposite rochas para que promova a filtração química adequada. O sistema Berlin, quando você faz o Jauber, você constrói, na verdade, artificialmente, uma enorme rocha viva que cobre todo o aquário. Por isso, há aqueles que contestam o sistema dizendo que poderá haver uma petrificação, o cascalho vai pedrificar. Não atrapalhe nada, absolutamente nada. Dentro da rocha você tem às vezes bolas do tamanho de fubecas, de bola de golfe vazias, de organismos que muitas vezes morreram e criaram aquele espaço lá dentro que está contido. Quando você quebra a rocha e olha dentro dela, você vê esses poros que vão desde os microporos até os maiores. E o Jauber, ele ocupa embaixo aquele vazio que é a água parada, com taxa zero de oxigênio, eu diria praticamente zero, e você tem ao longo das camadas sucessivamente as porosidades diversas que permitem a proliferação das bactérias denitrificante e nitrificante. Com isso, é natural que a qualidade da água melhore. Entenderam? A filtração, então, ela acontece de maneira natural dentro desse processo. Ou dentro da rocha viva, ou seja ela num formato irregular, né? O chamado formato biológico, desforme, não tendo formato distinto, ou ela acontece dentro do camada, no formato retangular, hexagonal, enfim, do formato do seu aquário, às custas do plênio, às custas da camada de cascalho que ali se encontram. É estranho e assim, incompreensível, eu não consigo entender, eu não consigo compreender por que é que tantos ainda têm ideias, têm teorias, opiniões, principalmente aqueles que nunca usaram, baseada em relatos que não são práticos, mas teóricos. Gente, olha só, 36 anos de aquarismo eu fiz agora, 84, 2014, 2018, eu vou fazer 34 anos e meio, quase 35 anos de aquarismo marinho. Eu montei em julho de 84, agosto de 84 eu montei meu primeiro marinho. Eu lanço um desafio aqui no nosso canal. Alguém que montou um Jauber e teve problema por conta disso. Alguém na prática que tenha isso comprovadamente, né? Olha, eu tive problema, não foi porque eu usava água de torneira, não foi porque eu alimentava demais meus peixes, não foi porque eu usava água do mar coletada em ambiente não adequado, não foi porque eu tinha uma iluminação que não era legal, não foi porque eu tinha sistema de circulação que não era legal, não foi porque eu tinha superpopulação. Me traga um aquário onde tudo estava estável, 3, 4, 5 anos, aquela coisa do síndrome do aquário velho. Que bobagem! Isso é uma grande bobagem. A síndrome do aquário velho, que o aquário depois de um tempo entra em colapso, é relaxo do aquarista. O cara fica tão confiante no sistema que ele passa a não fazer mais a TPA de 10% a cada 2, 3 meses, 2 vezes por ano. Ele passa a não colocar mais os suplementos, porque ele vê que as coisas vão crescendo e aquilo está se autossustentando. Ele passa a não tomar muita cautela, principalmente em relação à qualidade da água reposta na evaporação. E aí você vai acumulando o erro, a atitude inadequada ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 anos e combina no crash e a culpa é do Jauber. Percebe? Aí o cara desmonta tudo, vai na loja e fala, não, isso aí foi quem foi o responsável pela desgraça do seu aquário. Vá, monte, agora você monta assim, faz assado, bota balem, faz isso, assim, e você vai ter resultados positivos.
às custas de um desgaste de tempo, um gasto de tempo e dinheiro, que o cara vai falar, poxa vida, desculpa, que o cara fala, poxa vida, cara, eu tinha aquário, eu tinha coral, os peixes eram bonitos, não tinha nada disso, eu gastava muito menos, usava umas lâmpadas HQI, 10.000K, entrar em aquelas holofotão. Então assim, acorda. Essa semana veio um rapaz aqui, ontem veio um rapaz aqui, que ele foi numa loja aqui na nossa região de Santo André, o cara meteu o pau no meu método e o cara nunca veio aqui ver, não sabe nem o que se trata. Sabe? É o concorrente, amarrado, tá acorrentado. O cara é meu parceiro, ele é o meu colega de trabalho. Eu tenho a aprender com as coisas que ele faz. Se um empresário, eu tenho durante muitos exemplos de lojas maravilhosas, que o dono da loja, a atitude, o comportamento traz para mim ensinamento. E eu até brinco, eu falo para o dono dessas lojas, eu falo, quando eu crescer, quando a Aquashow crescer, eu quero ser igual a sua. Não é um mega store vendendo produtos dos quais muitos duvidam da sua qualidade, da sua eficiência, da sua real necessidade. Mas é atendendo tanto o cara que quer um nano bonitinho, maravilhoso, 25, 30 litros, para servir de hospital, de quarentena, etc., como aquele que quer transformar a piscina olímpica da casa dele num aquário, que eu faço, eu sei fazer, eu tenho como fazer. Então, gente, a coisa é tão assim, que quando eu voltei a fazer parte, quando eu introduzi o meu vídeo, né, no primeiro vídeo, eu meio assustado ainda com tudo, e eu via o comportamento de muitos lojistas, me desculpem, eticamente, eu acho que eu nem deveria comentar isso, mas o que me levou a abrir a loja e montar o canal, foi o que eu percebia, que você tinha uma quantidade muito grande de loja com lojistas despreparados. E eu sugeri, nos cursos de aquarismos que eu fiz na época, eu sugeri cursos específicos para a loja. Lá fora, autores de livro, aquaristas que têm bagagem, que têm experiência, lançam cursos para as lojas e os lojistas humildemente aceitam, porque a gente aprende dando curso e o lojista aprende. Eu ouvi, quem você pensa que é para querer ensinar os lojistas? Eu falei, não, pera lá, eu não penso quem eu sou, né? Eu sou filho de Deus, com uma alta oportunidade de aprender, e aprendi muita coisa, da qual eu vejo que vocês não sabem, e que isso está trazendo prejuízo ao aquarista, ao aquário brasileiro. Isso eu pensei, e eu falei, nossa, é assim que eles veem que eu sou prepotente, que eu estou me achando que eu sou o quê? Convencido, e que eu sou a salvação do aquarismo no Brasil e no mundo. Não, eu quis compartilhar, repartir conhecimento. Eu falei, quer saber? Eu não preciso disso, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E eu o canal, ok? Pois bem, eu penso que o recado sobre filtração foi dado, em especial aqui no capítulo 4, para fechar, né? Eu quero mencionar uma coisa que eu já mencionei uma vez, que lá no capítulo 4, que é sobre o aquário independente. Exatamente o que é o aquário independente? Olha que legal, um aquário de 160 litros, que existia na universidade, eu não sei se existe ainda, né, Universidade de São Paulo, e que o professor, na ocasião, ele era titular da cadeira de do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, né? Ele me deu muita orientação, e o Sérgio, professor doutor Sérgio Rosso, do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e ele me orientou demais na execução desse livro, né? E olha só que legal, esse aquário de 160 litros produzia apenas uma bombinha dessa de ar, um compressor de ar, dentro de uma placa de fundo com filtro biológico, aquelas de torre, iluminado por uma Grolux para estimular a fotossíntese. Esse aquário, lá no Instituto de Biociências, havia sido montado em 1988, e no ano de 1997,
ou seja, quase 10 anos depois, o aquário nunca havia sido mexido. Ele tinha um ciclo de iluminação de 8 horas, 10 horas de luz por dia, eu não me recordo aqui, eu não cheguei a documentar isso. Mas ele tinha ouriço do mar, que foi colocado do tamanho de uma cabecinha de alfinete na época da montagem. A iluminação carregada de formar as algas, que alimenta detrito para o fundo. Um peixe do mar também detritivo. E, enfim, colocou a natural. E o aquário foi coberto com um plástico para vedar, para não permitir evaporação. Toda a água que evaporava, batia, condensava na superfície do plástico e caía de volta dentro do aquário. E o aquário estava lá, 10 anos, ninguém pôs a mão, ninguém põe a mão. Tudo limpinho, ouriço grande, crescendo e tudo mais. Ou seja, é óbvio que o nível de exigência dos animais ali para aquele sistema em questão como é que se diz? Compatível com aquilo que está sendo fornecido. Mas olha que interessante, foi criado um ecossistema fechado, dependente exclusivamente da energia elétrica. Ou seja, se você tiver circulação para mover a oxigenação da água que vem de fora, e para isso você tem que ter a energia elétrica, e você tiver uma lâmpada que ilumine o aquário, em teoria, você fechou o sistema. Aquilo forma alimento, aquilo cria condições de uma vida independente. É para isso que muita gente entra na pesquisa e faz, para que o aquário se torne cada vez mais independente, né? Torne-se cada vez melhor. Afinal de contas, a gente monta aquário para que a gente tenha uma réplica, um clone de um recife de coral dentro de casa. Não é assim? Então, por que não tornar essa aparência, esse produto, esse mundo, esse universo, o mais fiel possível a tal ambiente? Tá bom? Mais um trabalho. Vamos lá, até de despedir do pessoal. Vamos lá, professor Ray. Desculpa o vídeo longo, mas hoje foi só aquarismo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Muito obrigado ao meu pai. Muito obrigado à minha mãe. Muito obrigado à minha família, minha esposa querida. Muito obrigado aos meus filhos. Muito obrigado a vocês. Ted, muito obrigado. Ray, muito obrigado. Like, não esqueçam. E até a próxima. Dessa vez a gente falou só de aquário, hein? Bom, aí sim, aí sim. Até breve, pessoal. Beijo a todos vocês.